Testemunho de casamento restaurado. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Parte 2. E assim como no primeiro deserto, meu marido terreno ficou com a chave de casa e vinha aqui sempre que queria. Mais ou menos por essa época, o Senhor começou a me dizer na palavra que eu deveria sair do caminho dele, viver ou deixar ir novamente. Acontece que eu morria de medo de me afastar e perder, porque eu ainda queria ter o controle, e por mais um tempo eu ainda sofreria desse mal. Eu tive um sonho em que o Senhor me entregava um papel, como um contrato ou um documento, e nele dizia com garantias que tudo seria esquecido e que haveria restauração. De repente, meu coração se enchia de paz e eu tinha certeza de que iria acontecer. Acordei revestida de fé para vencer mais uma vez. Mas a cada dia cabia o seu próprio mal, e por mais que meu coração guardasse a certeza da restauração, os dias se passavam e eu estava só, sem meu marido ou qualquer tipo de companhia que não fosse da minha bebê. Durante meu período de confusão, eu entrei em alguns grupos de restauração, mas definitivamente isso não funcionou para mim. Eu acabava me sentindo mais sobrecarregada, gerava um peso, sabe? Como se você tivesse que alcançar padrões ou cumprir expectativas. Claro que tem gente que se dá muito bem, mas não foi meu caso. Mas sou grata porque pude conhecer algumas mulheres que caminharam alguns quilômetros comigo. Então eu comecei a me revestir de Deus, a ter a minha própria história com Ele, oração, palavra, jejum, livros, devocionais, princípios, propósitos. E assim eu fui caminhando, passinho por passinho, até chegar onde o Senhor preparou para mim. O tempo foi passando. Enquanto eu estava só com o Senhor aqui em casa, as coisas iam muito bem. Tínhamos intimidade, Ele me falava as coisas. Ele me consolava nos dias tristes. No fim, aquela era a chave, deixar ir. O deixar ir é uma fase importantíssima, a qual eu ainda não havia vivido plena e intensamente. Assim, eu fui vivendo os dias, completamente longe dele. Eu deixei ele ir completamente. Eu não ligava, eu não mandava mensagem, eu não procurava notícias. Às vezes, ele pedia para ver a nossa filha. Eu levava para ele ver, mas ele não vinha aqui e nem falava comigo quando me via. Finalmente, éramos como dois estranhos que tinham uma filha em comum. As poucas vezes que a gente tinha um diálogo, era para ele me dizer que queria o divórcio. Mas como eu tinha medo! Naqueles dias, eu conversei com a minha prima e ela foi um instrumento poderoso do Senhor para restaurar a minha fé nesse sentido. Ela me lembrou do que já havia aprendido aqui, que um pedaço de papel não queria dizer nada para Deus e que se eu me colocasse contra, seria pior. Eu disse a ele que eu não iria buscar um advogado, mas que se ele quisesse, eu não me negaria a assinar os papéis do divórcio. Pude dizer ainda que eu não queria isso. Lembro de uma vez que a minha parceira de oração me disse que eu era princesa e respondi que já tinha sido, mas não era mais, porque eu tinha errado e também porque não tinha mais tempo e nem idade para voltar a ser. Então Deus me falou sobre Sara, que era de idade avançada, mas Deus mudou o nome dela de Sarai para Sara, que significa princesa. A partir daí, não apenas Deus, mas também o seu marido passou a chamá-la de princesa. Deus falou que ainda havia tempo para mim. Eu quero ser boca de Deus nesse momento para dizer que ainda há tempo para você. Não importa o que você fez ou o que fizeram com você. Você é a princesa amada do Senhor e não deixe ninguém dizer que você é menos que isso. Minha parceira me disse que Deus mostrou que meu marido estava com muitas saudades de mim e da nossa filha e que estava sofrendo muito. Aí Deus falou que era para eu permanecer e deixar ir, para Deus realmente tratar.
Um tempo depois, eu me encontrei com ele para pegar um remédio que ele comprou para nossa filha. Conversamos um pouco e quando ele me abraçou para se despedir, começou a chorar e me falou como estava se sentindo. Deus é impressionante mesmo. Vou contar um pequeno milagre só para vocês verem como Deus se importa com os nossos detalhes. Semana do Dia das Mães, eu passando pelo centro, vi a loja Cacau Show e pensei, eu queria ganhar só uma trufinha dessas de Dia das Mães. Nem foi uma oração, foi só um pensamento. Domingo de Dia das Mães, saí pela manhã e quando cheguei tinha uma sacolinha da Cacau Show pendurada na minha porta, cheia de trufas. Tinha um bilhete como se fosse minha filha que escreveu, mas quem me deu foi ele. Olha esse Deus! Como não se apaixonar? Depois de um tempo afastados, ele começou a se achegar, bem receoso, bem devagar. Nós conversamos sobre tudo, esclarecemos muitas coisas. A partir de então, ele começou a ver a nossa filha aqui em casa e vira e mexe ele estava por aqui. Até que em um desses dias, eu estava no trabalho e ele me mandou uma foto da pia limpa com uma mensagem carinhosa. Era o sinal que Deus me prometeu, estava se cumprindo. Um pouco antes do meu marido ir embora de casa, ele me fez uma proposta de ir para o Maranhão, levar nossa filha para a família dele conhecer. Porém, a proposta dele era que eu não estivesse junto. Ou seja, ele queria que eu ficasse em São Luís e ele iria sozinho com a nossa filha para o interior. Achei aquilo uma afronta e respondi que de jeito nenhum, que minha filha só iria onde eu fosse. Acontece que depois da reaproximação ele começou a falar de novo em ir para o Maranhão, mas eu estava com medo de falar sobre esse assunto. Eu sabia que o lugar da minha vergonha era lá e por isso confiei e resolvi deixar nas mãos dele. Quando eu me dei conta, ele estava com as passagens compradas para nós 3, um carro alugado esperando lá e toda a expectativa de uma viagem em família. E assim como Deus me disse, eu fui completamente honrada naquele lugar, honrada pelo meu marido, como esposa dele. Voltamos para casa e as malas dele ficaram aqui. Passamos o meu aniversário juntos, com um casamento restaurado, do jeitinho que Deus colocou no meu coração. Eu concluo o meu testemunho dizendo que Deus escolhe pessoas que Ele sabe que não vão desistir. Não são super-heróis. São pessoas com falhas que podem cair, mas que vão levantar. Querida amiga, hoje eu penso assim, quem sabe Ele não me fez passar por tudo isso para que esse testemunho chegasse até você. E quem sabe você não seja a pessoa que vai fazer uma grande obra. Eu sei que quando a gente cumpre a vontade de Deus, o fruto vem porque é como se você estivesse no deserto. E apesar das circunstâncias contrárias, a fé ainda habita o seu coração e a promessa da restauração ainda é a sua morada. Saiba que você é uma escolhida de Deus para vencer. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Cleia, em São Paulo.